Oi, seja bem-vindo em mais uma videoaula, tá? Da nossa Assembleia de Deus aqui de Blumenau. Hoje a gente vai estar falando sobre o que é o Reino de Deus, tá? Estamos gravando esse vídeo no meio de uma pandemia, você que está me vendo, tá? Então, se você mora aqui em Blumenau, glória a Deus, você pode estar livre, né, para estar vindo ao templo, mas você pode, né, estar numa cidade do qual a realidade não é igual à minha. Então nós vamos hoje, bem rapidamente, se adaptar a isso. Como? Vou passar algumas orientações para vocês, só para que vocês possam se desdobrar melhor, vamos dizer assim, vamos ser flexíveis em tudo aquilo que nos foi dado, tá? Para que nós possamos alcançar os nossos alunos mesmo em casa. Até porque a nossa lição é de juvenis. Estamos falando de pessoas de 15 a 17 anos, do qual a realidade ainda é uma realidade escolar. Então eles estão nessa espécie de férias forçada, né, que é quase praticamente essa quarentena forçada, né, dos alunos, que já se estendeu a mais de 70 dias que eles estão em casa, né. Eu me lembro que a minha mãe sempre dizia assim, quando eu tinha essa idade, não que eu seja muito mais velha que isso, né, tenho 22, mas a minha mãe dizia assim, mente vazia é a oficina do diabo. E eu vim meditando nisso enquanto eu vinha para cá. Realmente, por quê? Nesse período de tempo que você está com seus alunos distantes, né? Ou às vezes a grande maioria, às vezes ainda não está vindo ainda para a igreja, vem um, vem outro, né? Mas é onde a gente encontra grandes valores para se estender a sua liderança, né? Para se estender a sua comunhão, para se estender o seu pastorio para os seus alunos. Por quê? Os seus alunos, eles estão em casa, eles não podem ver as pessoas, eles não podem sair, porque não tem como a gente ter ajuntamento de grupo de pessoas nesse período. Então tem muita coisa da qual seus alunos não podem fazer. O que eles podem fazer? Eles podem usar o celular deles, né? Eles podem ficar o dia inteiro no TikTok, ele pode ficar o dia inteiro jogando, ele pode ficar o dia inteiro muitas coisas. Mente vazia é a oficina do diabo. Se você não utilizar da mesma forma para ocupar a mente dos seus alunos enquanto eles estão em casa, eles vão procurar isso em outro lugar, tá? Então, se você tem a realidade de que pode ver os seus alunos presencialmente, glória a Deus por isso. Mas se você não tem, procure outros meios diários. A nossa lição, ela trabalha com tópicos diários. E eu vou passar hoje aqui algumas coisas que não estão na lição, justamente para que você possa estender a sua semana e esse assunto que a gente vai continuar na próxima aula, para que você possa estender isso com seus alunos e deixar eles presos. Procure saber o que os seus alunos acham, o que os seus alunos entendem por isso, sabe? O que eles... Você precisa ter um norte. Não adianta você sair ensinando tudo isso aqui se você não sabe nem o que seus alunos pensam. Então procure forme um grupo da escola bíblica ou mande mensagem para cada um individualmente. Você pode criar tópicos no Instagram perguntando o que as pessoas perguntam. Por exemplo, eu estou diante de uma câmera e você está diante de mim aí do outro lado. Porém, eu não tenho alunos aqui para perguntar. Eu perguntei para o Lucas, que trabalha na câmera, o que ele acha sobre o reino de Deus. Mas antes disso, eu procurei os meus familiares, procurei pessoas que trabalham comigo, né, pessoas que não eram cristãos. Eu procurei até pessoas, eu botei um tópico no Instagram perguntando para você, o que é o reino de Deus? Por quê? Isso norteia a gente de algum jeito para saber qual é a dúvida. Eu estou tirando a dúvida dessas pessoas que estão aqui, porque às vezes você falou tanta coisa e ainda assim essa pessoa não guardou no coração o que é o reino de Deus, ok? Então, algumas opiniões das quais eu perguntei, algumas pessoas disseram assim e eu anotei aqui, né? Disseram assim, o reino de Deus é a vontade plena de Deus estabelecida, né? Reino de Deus é descanso. O reino de Deus são coisas boas para essa pessoa. O reino de Deus é um paraíso eterno. O reino de Deus é tudo o que ele criou com a intenção de eternizar. O reino de Deus é saber que Deus é bom. O reino de Deus é o corpo celestial completo e santo.
E por último, o reino de Deus é a expressão completa da vontade de Deus, é um reflexo dos atributos de Deus materializados na sua criação. E eu perguntei para outras pessoas hoje, né? E as 3 pessoas me responderam o seguinte. Isso me fez pensar bastante, tá? Essa foi o meu pico da manhã. Eu perguntei para os meus familiares, uma outra parte dos meus familiares hoje de manhã, e eles falaram: o reino de Deus é a cidade celestial, porque o reino de Deus é onde Deus habita, para eles, né? Onde Deus habita é um lugar glorioso, é um lugar santo, é um lugar completo, né? É um lugar que não entra erros, não entra mácula. Então, para eles, isso era o reino de Deus, um lugar glorioso, santo, né? Implacável, inabalável. Isso era o reino de Deus, ok? Mas nós vamos ver as extensões do reino de Deus na próxima aula, mas nós vamos dar aquela pitadinha para dar gosto lá, ok? Muito bem. Qual vai ser, então, as nossas atribuições? Primeiro, a gente vai entender o que é o reino de Deus, que a primeira parte da sua lição fala sobre isso, tá? E, basicamente, o que eu vou falar se encontra nessa linha aqui, no segundo parágrafo do seu livro. Vai entender tudo o que nós vamos falar aqui a partir só desse parágrafo, tá? E é importante, se você tem uma caneta, é importante que você confira. É saudável que você confira as escrituras em casa, e eu penso que você fará isso, tá? É saudável para você, porque muita coisa do qual nós vamos dizer aqui não está na lição. E muitas coisas dos quais estão na lição nós não vamos dizer aqui, porque penso eu que já está na lição, não há por que nós dizermos de novo, você pode ler. Mas se você, que está me vendo, não tem de posse a lição, não se preocupa, você não vai perder exatamente nada. Você vai entender normal o que é o reino de Deus, ok? E como ele funciona. Então, primeiro, nós vamos passar sobre o que é o reino de Deus, como entrar no reino de Deus, né? E como viver no reino de Deus. Tem coisas aqui que não estão na sua lição, tá? Voltando a dizer que você precisa ter que puxar os seus alunos, você precisa sentir falta dos seus alunos, tá? Do seu rebanho. Lembra dos seus alunos como um rebanho. Faltou uma ovelha? Chama, ok? E você precisa que o seu rebanho sinta falta um dos outros. Uma ovelha sente falta de outra ovelha. Uma das coisas que eu nunca vou me esquecer na vida foi que há 3 anos atrás eu recebi para fazer uma propaganda para o nosso congresso, e a minha frase da propaganda era a seguinte: comunhão é a capacidade que nós temos de ajustar-se ao outro por entendermos que somos parte de um todo. Então, eu preciso me ajustar de você. Se você está desajustado, está mais frouxo, está descolando aqui de todo mundo, eu preciso sentir a sua falta. Isso é comunhão. Tá? E a nossa comunhão se estende não só no que se diz respeito ao domingo. E nós vamos entender isso no aspecto de como viver o reino de Deus, ok? Muito bem. A gente sabe muitas das opiniões aqui dos quais... E faça isso. Pergunte para os seus alunos quais são as opiniões deles. O que eles acham. O que é reino de Deus? E faça com que eles perguntem isso para outras pessoas. Por quê? Estimular as pessoas a perguntar para outras pessoas quando elas sabem, né? Eu vejo pelo meu noivo. Quando eu estava sentada na mesa, quando eu perguntei para os pais dele o que era reino de Deus, e ele já sabia a resposta. E ele falou, deixa eu falar. Por quê? Porque é gratificante a gente poder dizer algo que a gente sabe, que a gente aprendeu, que a gente guardou. Então, eu penso que assim os seus alunos vão fazer com os pais, com os colegas, ou com quem está à volta deles nesse período de quarentena no qual eles não voltam às aulas, ok? Imagina quando uma outra pessoa for perguntar o que é o reino de Deus, e eles poderem dizer, eu sei, eu posso abrir, eu posso conferir as escrituras, eu posso te mostrar o que é o reino de Deus. É claro que não tem como a gente vasculhar toda a Bíblia, senão a gente ficaria aqui horas e horas e isso seria demais, mas não dá. A gente vai resumir aqui um resumãozão sobre o que é o reino de Deus, tá? E eu penso que isso vai ser excelente só para você guardar no seu coração em primeira instância, e isso vai te desencadear um desejo de não só saber, mas como conhecer, como entrar e como viver, ok? Muito bem. Voltando aqui para nossas escrituras,
Ontem, eu convido vocês também, não pare só nesse vídeo não, eu vi vários vídeos, várias aulas, conferi várias escrituras, perguntei para várias pessoas por quê. É incrível saber como que não tem fim conhecer a Deus, e nem as coisas de Deus, e nem o seu reino. Então eu imagino uma eternidade conhecendo a Deus sem fim. Se já é tão gratificante hoje nós conhecermos a Deus, imagina, sabe? Por que é importante você ensinar o seu aluno agora? Né? Não só agora, mas vamos contextualizar porque a gente está vivendo. Por que é importante você introduzir isso no seu aluno para que ele guarde, para que ele se afirme nisso, sobre o que é o reino de Deus? É porque no reino de Deus existe segurança. No reino de Deus existe justiça, existe amor. Pessoas dessa idade, elas estão naquela fase assim, ninguém me ama, ninguém presta atenção em mim, ninguém me vê, ninguém sabe o que eu sou capaz, eu não presto para nada. Você já deve ter passado por essa fase, é a fase que você está criando alicerces para a vida. Você já pensou como que Deus te levanta para ser professor de um grupo de pessoas dessa idade? Que você está criando uma geração de pessoas que pode entrar na vida adulta sabendo quem eles são no reino de Deus. E isso faz toda a diferença. Saber quem a pessoa é, que ela é um filho amado, faz toda a diferença pro resto da vida dela. Então você, professor, tem todo o potencial, tá? Tem tudo que Deus te deu. Tem toda a sua agilidade, o seu jeitinho. Eu dou aula assim. Você tem o seu jeito, mas o conhecimento é o mesmo. A forma de ministrar é diferente. Mas Deus escolheu você, levantou você para criar uma geração, para montar, para auxiliar uma geração a crescer alicerçada sabendo que eles são no reino de Deus. Isso faz toda a diferença. E saber que eles são seguros no reino de Deus, hoje, no meio de todo esse medo que é espalhado, principalmente pelo celularzinho que eles usam dia e noite, é essencial. Pensa um adolescente em casa, sabendo que ele é seguro no reino de Deus, que impacto que ele não vai causar no pai, numa mãe, num irmão, num tio, numa avó que mora em casa junto, ok? O reino de Deus é. Vamos lá. Eu acho que é saudável a gente pensar que o centro da mensagem de Jesus, né, ou o centro também praticamente de toda a mensagem da Bíblia, era sobre o reino de Deus. No Novo Testamento, todas as parábolas, tá? A gente vai falar das parábolas principalmente na aula que vem, tá? Algumas eu vou citar aqui, algumas são saudáveis lá. Mas o centro da mensagem de Jesus, enquanto ele era o verbo vivo aqui, antes de ele subir a subir aos céus, o centro das suas mensagens era o reino de Deus, ou o reino dos céus, tá? Tanto faz. A gente já vai ver qual é essa diferença aí do reino de Deus e o reino dos céus, tá? Muito bem? Eu acho que é saudável a gente começar simplesmente pela pergunta. Eu anotei tudo aqui do meu jeitinho, com as minhas palavras no meu computador aqui. Você pode anotar no papel, tá? Eu uso papelzinho também. Eu uso a minha própria lição como rabisco. Minha lição é toda rabiscada, não dá pra ver. É de lápis. E é saudável que a gente também possa rabiscar a Bíblia. Se você quiser, a minha Bíblia eu só sublinho, porque ela é um pedacinho de mim. Agora, vamos começar? Você perguntou para os seus alunos? Perguntou para os seus alunos. Ok, seus alunos, né, te responderam. Agora vamos começar sobre o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é os céus. Já começa por aí. Sabe quando eles dizem assim, o reino de Deus é os céus? Porque muitas das pessoas com quais eu perguntei acham que o reino de Deus se encontra nos céus. Você lembra que eu falei que eu perguntei para um grupo de pessoas e eles disseram porque Deus é um ser celestial, glorioso, né, que não comunga com pecado, com os erros e tudo mais, então só pode ser no céu, a cidade celeste, né, mas não confunda bodas do Cordeiro, né, e as ceias do Senhor para quando a Cristo for arrebatar a igreja para reino de Deus. Não é isso que ele está querendo dizer com isso, ok? Agora, então o reino de Deus não é os céus, a gente já exclui essa mensagem aí, tá? Reino de Deus não é os céus. Agora vamos pensar assim, a Bíblia nos fala do reino dos céus.
Isso é uma questão de interpretação, e não o reino nos céus. Então, a origem do reino de Deus é nos céus, mas não diz que é dos céus. A origem é aqui. O destino é aqui, mas a origem é dos céus. Então, o reino é dos céus, ele vem de lá. Isso significa que a origem é nos céus e ele está vindo para cá. Preste atenção. Isso eu gostaria que você anotasse essa simples frase, porque se você terminar essa aula sabendo disso, já vai ser muito grandioso. O reino de Deus, ele já se encontra aqui hoje, no presente dia de hoje, na presente era de hoje, por se tratar de caráter espiritual. Então, ele se encontra no meu e no seu coração. Eu vou repetir isso muitas vezes nessa aula para que você guarde, ok? Então, onde que ele se encontra hoje? No meu e no seu coração. Nós já vamos entender parte disso mais para frente, ok? Então, a origem do reino de Deus vem dos céus para cá. Não é lá, ok? Então, ok. É saudável a gente pensar também que o reino de Deus não é a igreja, né? A Bíblia, no Novo Testamento, ela usa para expressão, né? Reino de Deus, a palavra basileia, né? Na verdade, basileia não é exatamente a expressão ou a palavra reino de Deus. É reino. Porque basileia vem do sentido de que você tem o domínio completo, o domínio perpétuo daquilo, né? Então está falando sobre domínio perpétuo e não sobre, digamos, exatamente assim, reino de Deus. Não, está falando sobre reinado, está falando sobre domínio. É isso que significa basileia. No Novo Testamento, essa palavra basileia, ela aparece 144 vezes, né, dando referências, né, ou falando diretamente sobre o reino de Deus. E ela aparece 44 vezes fazendo menção ao domínio e ao reino de Satanás, né, mas está falando sobre domínio e reino. Esse é o sentido dessa palavra basileia. Por isso que as mensagens de Jesus tinham um cerne, tinham um centro, né, tinha algo que era o reino de Deus. Essa era o assunto primário aqui, né? Então, o reino de Deus não é a igreja. A igreja aparece no Novo Testamento 3 vezes, ok? A igreja, para você entender, é o agente do reino de Deus. O reino de Deus age através da igreja. Não se esqueça que igreja não é templo. Somos eu e você, ok? Então, nós somos o agente do reino de Deus. Então tem pouquinhas coisas que a gente vai construindo e formando, não dá para articular muito por causa do tempo aqui, você não vai ficar 2 horas me ouvindo, mas você pode articular tudo isso em casa. Então, não é o céu, não é a igreja, ok? Eu separei aqui um versículo, né? E eu botei assim, ó, notemos que a mensagem central de Jesus, então, era o reino de Deus. E nós podemos ver isso em Mateus 4:17. Se você tem um marca-texto, algo, confira. É saudável você conferir isso em casa. Você pode ler todo o contexto em casa. É saudável, tá? Então, ele vai dizer assim, ó. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, tá? Isso se encontra em Mateus 4, mas você pode... Eu gosto de pegar o texto também que fala em Mateus 3, tá? Nós vamos usar esse texto aqui de Mateus 3 para uma outra finalidade também. Então, se você já quiser deixar sua Bíblia aberta em Mateus, eu te agradeço. Vai dizer assim, ó, Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Né? Aqui está dizendo, é chegado o reino de Deus. E nós já vamos ver isso, tá? Muito bem. Então, aqui... Nós já sabemos que não é o céu, não é a igreja, tá? E nós vamos ver também que o reino de Deus não era um lugar, né? Não é um lugar, um espaço geográfico. Muito bem, eu só vou ler isso aqui que eu escrevi para vocês que eu achei interessante, ó.
seus ensinos eram como entrar no reino de Deus, está falando de Jesus, tá? Como entrar no reino de Deus, e suas obras testificavam da ação do reino, né? Está falando de obras, de uma ação. Guarde isso, como entrar e obras que testificam. A gente já vai falar sobre isso, tá? No aspecto presente, está falando de agora. O que eu falei que a gente vai aprender até o final da aula? Que o reino de Deus já se encontra na presente era por se tratar de caráter espiritual aonde? No meu e no seu coração, onde Deus domina. Já vamos articular mais sobre isso, ok? Então, no presente, então, todo o ministério de Jesus estava fundamentado na esperança escatológica e gloriosa que era a vinda do reino de Deus. Essa vinda do reino de Deus, que é essa esperança escatológica, ele está falando do reino milenário, um reino consumado, tá? Esse é o assunto da próxima aula. É só aquela pitadinha que eu falei para dar um gostinho para a próxima aula. É isso. Voltando aqui, o reino de Deus em primeiro lugar, então, não fala de um lugar, uma área, uma geografia, né? Porque a gente acha, então, que é um espaço geográfico em si, mas não está falando sobre isso. Ele está falando sobre, primariamente, um tempo. É por isso que os profetas diziam no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento a palavra para reino de Deus também é Basileia. No Novo é semelhante também no Antigo Testamento. Mas os profetas falavam naquele dia, tá? Então eles já diziam que era um tempo e não um espaço geográfico. Então a gente sabe que a igreja não é o reino de Deus, né? Os céus também não é o reino de Deus, e o reino de Deus também não é um espaço geográfico palpável que a gente pode ver. O que é o reino de Deus hoje, nessa presente era? É, então, Deus habitando no meu e no seu coração, né? Por se tratar de caráter espiritual. Muito bem. É incrível isso aí. Então, tudo isso se resume, olha só, quando nós olhamos, né, para a consumação desse reino em Apocalipse 21, nós entendemos mais sobre isso. Eu não vou ler o Apocalipse 21 aqui para vocês, mas eu peço que vocês possam conferir em casa, que vai se resumir basicamente em Deus, o ser de Deus, habitando entre os homens. É por isso que diz, eis o tabernáculo de Deus habitando entre os homens. A gente pode encontrar esses salmos messiânicos também, que é o Salmo 103. Vai falar sobre isso, 103 no verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Muito bem? Então, basicamente é isso, né? O reino de Deus, essa autoridade legal que ele tem de exercer sobre todas as coisas. Então, quando ele está falando assim, venha o teu reino, né? Quando a gente diz assim, venha o teu reino, é mesmo que dizer, venha esse domínio, venha essa autoridade legal de exercer sobre hoje, na presente era, sobre a minha vida, sobre o meu ser, ok? Isso é o reino de Deus. Se encontra onde? No meu e no seu coração, por se tratar de caráter espiritual. Ok? Muito bem. Encerramos aí essa primeira parte sobre que é o reino de Deus. Vamos ver se a gente pode passar mais uma coisinha. Aqui, ó, em primeiro lugar, então, o salmista, sobre esse salmo, né, de 103, está dizendo que o salmista, que o reino de Deus é o direito, então, de governar, né, esse direito é perpétuo. Eu falei isso no começo da aula, né? O direito que Deus tem legal é perpétuo, ele é de geração a geração, tá? Então, o reino está próximo, o reino chegou, o reino, né, está vindo. A nossa lição aqui, já que vocês vão abrir, eu tenho certeza que você vai abrir para conferir a sua lição aqui, todos os capítulos, né? Vai dizer muitos, se eu não me engano aqui é João, Lucas também pode dizer isso, né? Que o reino de Deus, quando Jesus estava aqui presente, ele expulsava demônios, né? Curava os enfermos. Então, o reino de Deus tem os seus benefícios, que são as suas bem-aventuranças, tá? Tem as suas características, né? Só que Deus, em outra forma, ele também estava dizendo assim, no meu reino não entra endemoniado, sai. No meu reino não entra enfermidade, sai. Entende? Porque que Deus também curava e expulsava. Então, no meu reino, não existe disso. Sobre o meu domínio, não existe isso. Então, é importante que você entenda
as características do reino de Deus também, tá? A gente não vai comentar muito sobre isso, que não vai dar tempo, e a nossa lição nem aparece muito sobre, tá? Mas procure em casa características sobre o reino de Deus, leia a sua Bíblia para que você possa enxergar. Isso aqui é uma característica, eu vou sublinhar, entende? Leia os evangelhos. Então, agora a gente vai passar para uma outra, né? Uma outra parábola, bem legal que eu gosto. Lucas 19, capítulo 12 diz assim, ó, uma parábola que ajuda nós a entendermos um pouquinho mais algumas coisas, tá? Disse, pois, eu vou pegar só essa parte aqui do verso 12, mas a parábola se estende mais, tá? Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si o seu reino e voltar depois. Jesus está falando dele mesmo, tá? E o que ele está falando ali? Ele está falando que ele partiu para uma terra remota, no caso ele veio em carne aqui, para tomar posse do seu reino e voltar depois. Eu só peguei esse versículo, mas é lindo que você veja a parábola inteira, tá? Eu gosto de ver esse salmo messiânico, que é o Salmo 2. Pode ler inteiro, mas eu vou ler só o verso 8. Diz assim, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra, ou os 4 cantos da terra, em algumas traduções, por sua possessão. Então perceba que Jesus, ele veio como um cordeiro que tinha que ser imolado. Perceba que ele não veio na percepção dos judeus, né, naquela espera de um Deus, né, de um rei que viria em glória, né, de um rei que viria com todo o seu esplendor, com toda a sua grandeza, um rei que tinha um exército, acompanhado dos seus exércitos. Um rei era assim, tá? Um rei era assim antigamente, né? O que você pode ver sobre exército é a rainha da Inglaterra, não vem acompanhado dos seus exércitos? Então, um rei, ele tinha, digamos aí, os seus desdobramentos. Jesus não veio assim, ele veio como um cordeiro que tinha que ser morto. Por quê? Porque ele tinha que tomar posse do seu reino, ele tinha que tomar posse. Então, aqui é o que a primeira parábola de Lucas vai dizer aqui, ó, a fim de tomar para si o seu reino e voltar depois. Ou a fim de dar por herança ou os confins da terra por sua possessão. Está falando de posse, então Deus tinha que tomar posse desse reino. Então ele teria que passar pelo caminho da cruz, tá? Para inserir o seu reino e voltar depois. Então ele tomou posse, ok? Tomou posse o seu reino. Satanás não domina mais, ok? E então ele inseriu o reino, do qual habita em caráter espiritual no meu e no seu coração no presente momento, e voltou depois. Esse reino vai ser consumado na sua segunda vinda em glória. Não confunda isso com o arrebatamento da igreja, porque no arrebatamento da igreja, Jesus não vem, é a igreja que vai, ok? Então, era basicamente isso, né? E aí a gente começa com aquelas perguntinhas. Olha só, antes que eu me esqueça, qual é a diferença de reino de Deus e reino dos céus? Reino dos céus, que Mateus está falando aqui, é a expressão semita, tá? Para o judeu que não fala o nome do Eterno, né? De forma profana, vamos dizer assim, tá? Então, ele usava o reino dos céus, para não dizer o nome do Eterno à toa, né? Mas como os outros evangelistas vão falar então para gentios, né? Ou, enfim, toda a galera semita era os judeus ali, então eles falavam o reino dos céus e os gentios a gente falava reino de Deus, né? Mas é o mesmo sentido, é a mesma coisa, ok? Como entrar nesse reino? Agora a gente vai estreitar bem rápido a nossa aula, porque o Lucas já está me olhando. Como entrar no reino de Deus? Nós entramos no reino de Deus pelo arrependimento, e nós vamos ver isso. Abra sua Bíblia de novo comigo. Eu sei que você ama abrir a Bíblia comigo, é por isso que eu te convido várias e várias vezes. Penso eu que você gosta muito de folhear a Bíblia comigo. Abra sua Bíblia em João 3, bem rapidinho. Minha voz também já está falhando. E vamos lá, João 3, ó, no verso 1 já. Vamos no verso 1, mas do 2 ao 6. Jesus está falando com Nicodemos, né? E aí Nicodemos, resumindo todas as coisas, Jesus vai dizer assim, ó, em verdade te digo
se alguém não quiser nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos estava pensando assim, como é que pode alguém nascer de novo? Ele está falando de um nascer ou de uma renovação de mente, tá? É aquela palavra que a gente usa, metanoia, né? A renovação de mente. A pessoa nasce de novo por onde? Pelo arrependimento. É por isso que João Batista, vamos voltar para Mateus, que eu falei para você deixar abertinho, Mateus 3, vai falar, João Batista e Jesus pregam essa mensagem do arrependimento. Então, no presente reino de Deus, nós entramos pelo arrependimento, ó. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, ok? Então, a mensagem aqui de João Batista está próximo. Quando Jesus fala, ele diz, está aqui, eu sou o reino de Deus, estou entre vós, né? E assim por diante. Então, a mensagem do reino de Deus, como nós entramos, é pelo arrependimento, essa necessidade que o homem tem de nascer de novo para compreender o que é e como viver no reino de Deus. Então, isso também não deixa de ser um constante desenvolvimento, tá? E nós vamos ver sobre isso. E por uma mudança de mente, né? Nós entramos, então, no reino de Deus. Aí vem a pergunta, como que nós entramos no reino futuro, né? Esse reino que estabelecerá, como que nós entramos nesse reino futuro? Pela sua justiça. Sabe quando a gente diz assim, primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Essa é uma peça fundamental, tá? Eu entendi muita coisa aprendendo essa aula para dar para vocês. Então, eu guardei tudo isso aqui no meu coração de um jeito. Então, nós entramos no reino eterno de Deus consumado pela sua justiça. Mas espera, a gente não está vivendo hoje? Sim, calma. Você entrou nascendo de novo, nova criatura você é, ok? Mas no reino vindouro, você entra pela sua justiça, porque a justiça é aquilo que harmoniza o homem com Deus e a sua criação, né? Vamos, para você entender melhor. Adão peca no Éden, mas antes de ele pecar, as coisas terrenas e as coisas celestiais eram completas, juntas, unidas, ok? Era uma perfeita comunhão aqui, juntinho. Quando o homem peca, tudo aquilo se fragmenta. Então, o homem vive com uma percepção fragmentada hoje em dia. Quando o reino se estabelecer aqui na Terra, que a gente fala que é, né, esse reino milenial de Deus, as coisas terrenas e celestiais elas vão se unir de novo. Então, a justiça de Deus harmoniza todas as coisas, ok? Muito bem? Agora volta aí você, que nós vamos ver bem rapidamente como viver no reino de Deus. E eu te prometo que isso vai levar 3 minutos. E você vai ver os desdobramentos disso na sua casa, amém? Te convido a olhar em casa. Então, olha só. Aqui no verso 3, de novo, de Mateus, vai dizer assim, ó. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías, né? Então, o profeta Isaías falou assim, olha só que eu me perdi aqui, ó. Ele vai falar assim, ó, voz do que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que ele está querendo dizer com isso, tá? Sublinha aí na tua Bíblia, endireitar as suas veredas, ele está falando sobre uma vida de santificação, tá? Então, depois que nós nascemos de novo, nós precisamos ter essa mudança de mente, e a mudança de mente ela é diária, você precisa mudar a sua mente todo dia você precisa não rebobinar, você precisa renovar a sua fita, a sua memória, de que você habita nesse reino, e nesse reino você tem o domínio completo de Deus, e nós vamos entender um pouquinho mais isso. Então, endireitar as suas veredas é que agora você precisa ter uma vida de santidade, lembrando que esse mundo não é uma questão de perfeição. Você nunca vai ser um ser perfeito aqui nesse plano, aqui nessa era. Esse mundo é uma questão de amor e arrependimento, ok? Olha só, ali no verso 5, aqui na minha Bíblia é a mesma página, tá? Mas no capítulo 5 de Mateus, vamos ver aqui. No capítulo 5 de Mateus vai dizer assim, ó. Vem Jesus às multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos.
E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os homens humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que ele está querendo dizer com isso? Ora, então a gente se arrepende, a gente tem uma mudança de mente, e nós temos então agora que estabelecer na nossa mente diariamente essa vida de santificação, para então nós sermos um corpo glorificado nesse reino vindouro, ok? O reino estabelecido milenial de Deus. Ok. Aqui ele está dizendo pobres de espírito, é mesmo que dizer assim, eu peguei todo o meu espírito, que é tudo aquilo que eu desejo, que eu almejo, tudo, e eu entreguei aos domínios de Deus. Se lembra que o reino de Deus é o domínio, né, de exercer sobre todas as coisas, inclusive sobre o meu e o seu coração, porque se trata de caráter espiritual no dia de hoje. Então, pegar tudo isso e entregar para Deus, ok? Porque a gente tem o costume de dizer assim, tá bom aqui, tá tudo legal aqui, eu vou ficar aqui, né? Deus me deixou aqui, mas agora eu não tô gostando mais. Já tem a pessoa, já tem a circunstância, já tem a causa, não tá legal. Vou pro próximo lugar, vou pro próximo círculo de pessoas e a gente muda. Mas quando nós estamos debaixo do domínio de Deus, é dizer assim para Deus: você quer que eu esteja aqui? Então eu estarei aqui. Você quer que eu esteja lá? Então eu estarei lá. Essa pobreza de espírito, de doar tudo que tem em você aos domínios e aos cuidados. Eu gosto de pensar nessa forma, que o domínio de Deus é o cuidado que ele tem com você, ok? Lembra-se que ele é justo também, além de amor, ok? Então, é os cuidados que ele tem, entregar tudo aos cuidados de Deus. Poder saber que se ele quer que você esteja aqui, é porque aqui é o melhor. Se ele quer que você esteja lá, lá é o melhor. Se ele quer que você tenha isso, esse é o melhor. Se ele quer que você não tenha e ele tirou de você, esse é o melhor. Não está falando aqui de pobreza material, não, tá? Não está falando de gente miserável. Está falando de gente cuidada. Está falando de gente bem cuidada. É isso que está falando. Legal. Agora, para encerrar de vez, então nós aprendemos aqui como entrar no reino de Deus, que é pelo arrependimento, né? Então a gente vive no reino de Deus por essa mudança de mente, né? Por essa santificação. A gente viu aqui a andar em veredas retas, em linhas retas, né? Essa pobreza de espírito, mas a minha voz já está falhando e eu vou dizer para você que nós vivemos mais, né? No reino de Deus, que a gente tem essa ideia de secularidade, né? De secularidade é o de segunda a sexta. O que a gente faz de segunda a sexta, e a gente tem ideia que a igreja, né? A gente vê muito isso na igreja, né? Essa ideia de que segunda a sexta é meio que do profano. E sábado e domingo, ou domingo que você vai na igreja, tanto faz, é celestial, é de Deus, né? Então lá você é santo e de segunda a sexta é do diabo, vamos dizer assim. Não é, tem nada a ver. Culto é trabalho e trabalho é culto. Significa que o que você faz de segunda a sexta é mais culto na sua vida, é mais prestativo a Deus do que você faz sentado domingo na igreja, ok? Então aí, ó, os seus frutos, e nós vamos ver como que você vive essa secularidade, como que você vive esse culto para Deus diariamente, todo dia, de segunda a domingo, de domingo a segunda, que é vivendo para a glória de Deus, que se encontra lá em Filipenses. Vamos desdobrar bastante aqui, lá em Filipenses, tá? Filipenses 1, no capítulo 9, vai dizer assim, ó. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. E também para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio de frutos de Espírito, né, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que é isso? Como é que a gente vive para a glória de Deus? Eu rabisquei bem rapidinho a minha lição para explicar para vocês, ó. Então, nós vivemos para a glória de Deus na medida que a gente dá frutos de justiça. Você lembra como a gente entra no reino eterno de Deus, né? No reino milenial de Deus? Pela sua justiça, ok? Então, a gente entra aqui pelo arrependimento, porque Deus habita no meu e no seu coração, o reino de Deus já está implantado no meu e no seu coração para se tratar de um caráter espiritual, ok? Então, aqui nós, enquanto terrenos, aqui, enquanto nessa presente era, nós damos o quê? Fruto de justiça, que não é nada mais do que a sua santificação diária produz fruto de justiça. Significa que você tem uma vida correta,
que você está andando no caminho correto quando você dá fruto, né? Como que você dá fruto? Escolhendo as coisas excelentes desse mundo. A gente escolhe as coisas excelentes desse mundo quando nós temos todo o conhecimento e percepção. E nós só conhecemos e nós só podemos ter essas percepções corretas e excelentes das coisas para dar frutos bons e viver para a glória de Deus quando nós somos cheios de amor. Mas o texto aqui vai dizer que nós só somos cheios de amor. Está falando não de algo... o amor não é o verbo amar. O texto aqui de Filipenses vai nos dizer que esse amor é um substantivo, é uma substância, é como se fosse um combustível, é como se fosse algo que você pode encher. Então você só pode fazer todas essas coisas se você for cheio do amor de Deus. Para você ter uma noção, eu ouvi esse exemplo, eu nunca esqueço nunca mais, para você entender, quando você tem pouco amor, é a mesma coisa quando você vai no mercado com fome, tá? Quando você vai no mercado com fome, vamos trocar a palavra amor por fome. Quando você vai no mercado com fome, as suas escolhas não são a partir do que é bom ou ruim, é a partir da sua fome. Eu tô com fome, então eu como o quê? Qualquer coisa que vem na minha frente, eu tô com fome, eu vou comer. Então as minhas escolhas, a minha percepção aqui, primariamente, é por causa da minha fome. Então eu vou comer tipo o que vier na minha frente. Logo, se eu tô escolhendo a partir da minha fome, eu não vou fazer as escolhas excelentes. Logo, eu também não vou dar fruto de justiça e não vou viver para a glória de Deus. Agora, quando a gente vai no mercado, que nós estamos cheios, né, que você comeu, você vai e você faz o quê? Você tem uma percepção daquilo que você precisa, aquilo que é necessário, aquilo que é ideal. Você tem uma percepção diferente do mercado quando você está cheio. Então, você faz as escolhas excelentes, as escolhas corretas, e você dá fruto de justiça. Então, é a mesma coisa, quando você está cheio do amor de Deus, você percebe o mundo, você percebe as pessoas, você percebe a igreja de forma diferente, e você age de forma diferente, tem frutos, porque você tem uma vida de santidade quando você é cheio do amor de Deus. Isso é uma vida diária, tá? E você vive para a glória de Deus. E para encerrar, de vez, e aqui eu já me despeço de você, nós temos uma parábola, que é a parábola que se encontra em Mateus 21, do verso 34 em diante. Vai falar sobre os lavradores maus, né, os lavradores da vinha. E aqui eu gosto de dizer que essa é a parábola de uma responsabilidade que você tem de entregar os frutos. Existem muitas coisas que Deus faz por nós, mas existe algo que Deus espera no coração dele, que nós possamos fazer por ele, que é entregar os frutos, tá? Então você tem fruto para entregar, você tem muito fruto de justiça nessa vida para entregar, cooperando no reino de Deus. Leia essa parábola dos lavradores e vai falar sobre o primeiro grupo de lavradores, que na verdade é a nação de Israel. Você vai conferir isso em casa. Na verdade é a nação de Israel, né, que não deu certo. E Deus então envia um grupo de alertantes para, né, falar com esse grupo de lavradores. Eu vou resumir aqui. E, enfim, eles não ouviram. Esse grupo de alertantes, né, eram como se fossem os profetas antigamente, que alertavam por suas profecias à nação de Israel, que Deus estava esperando os frutos dele. Então, primariamente, o reino de Deus era para a nação de Israel, ok? Depois, Jesus envia seu próprio filho. Quando você entende que essa palavra dos lavradores dá mais para entender que o que é a vinha? A vinha é o reino de Deus. O dono da vinha é o próprio Deus, né? Então Deus envia o seu filho para alertar esse grupo de lavradores. E esse grupo de lavradores, que eram os judeus, não quiseram ele, mataram o dono da vinha. Então Jesus retira esse grupo de lavradores e coloca outro grupo que vão entregar o grupo de Deus. Então a igreja já nasce debaixo de uma bênção, já nasce debaixo da promessa de que ela será vencedora, que ela entregará os seus frutos. Agora depende de você, ok? Você vai querer entregar os seus frutos ou não? Viver por reino de Deus é isso, né? Resumindo aí todas as coisas, aí como você fala, né, que pode criar alguma dúvida, Jesus vai dizer a Abraão que ele teria uma descendência como a areia do mar, significa uma descendência terrena, que era a nação de Israel, mas ele também teria uma descendência
celestial, né, como as estrelas do céu, uma descendência celestial era a igreja, né? E Jesus mesmo falou, né, que posso bater na rocha e daí eu posso tirar uma alternativa. Se você falhar, outra pessoa vai fazer por você. Então, os planos de Deus, você vê que não falha. Se alguém falhar, se você falhar no meio do caminho, outra pessoa vai desempenhar aquilo que Deus projetou para você. Mas o grande plano de Deus e o reino de Deus não falham aqui, tá? Mas então, mantenha isso no seu coração, saiba o que é o reino de Deus, como entrar, como viver e como continuar, né, nessa vida. Vá em paz em nome de Jesus, mantenha os seus alunos próximos em perfeita comunhão, tá? Obrigada por tudo. Fica na paz do Senhor. Amém.